depois aí. Bem, vamos lá. Vou voltar lá no texto e aí a gente continua aí. Qualquer dúvida, só... Não, não é esse não. Botei no errado. Aqui. Então, vamos lá. Assim, Lucas quer demonstrar... uma outra coisa que eu ia falar, esqueci. Eu também nem compartilhei o texto com vocês. Eu abri na minha tela e não abri para vocês. A, a, a imagem que Jesus vê, né, da pomba descendo, e a frase, né, este é o meu filho amado, que eu me comprazo, você tem aquelas perspectivas de leitura do texto bíblico. Né? Perspectiva tradicional, mais conservadora. Jesus viu, né, desceu a pomba, Jesus ouviu a voz, ponto, acabou. Outros vão dizer que isso é um recurso literário usado pelos evangelistas para poder os seus leitores originais, ligados ao judaísmo, entenderem que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. Porque a frase é uma frase messiânica, né? Usada para o ungido do Senhor, que está lá nos Salmos. Então, a ideia, né? Este é o meu filho amado, que eu me comprazo, um leitor ligado ao judaísmo, que lesse essa frase, ele ia lembrar da promessa que viria o Messias dado por Deus. Então, você tem essas duas formas de entender esse evento, né? Ou é um recurso literário, né? Criado ali pelos autores para poder demonstrar que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, ou realmente aconteceu, tá certo? Então, só para deixar claro aí essas duas perspectivas sobre esse evento. Vamos lá, continuando o texto. Deixa eu tapar aqui. Então, vamos lá. Assim, Lucas quer demonstrar que o batismo de Jesus encerra o movimento preparatório da conversão de todo o povo de Deus. Agora ele recebe o Espírito, como todos os profetas, para ser portador da palavra de Deus. Mas Jesus é mais do que um profeta, porque sua mensagem é uma boa nova definitiva, boa nova cujo conteúdo é ele mesmo. A manifestação ocorrida a Jesus tem alguma analogia com as vocações de profetas. Nestas, Deus define analogamente a missão e a mensagem de seu enviado e o reveste com o seu espírito. Mas a pessoa, a missão, a mensagem de Jesus são únicas. Ele é o Filho. E a diferença dos profetas não se fala da resposta sua, e muito menos de objeções, certo? Então, a questão do batismo de Jesus aí é um marco, né, que deve ser considerado, deve ser levado em conta quando a gente vai trabalhar nessa questão da missão aí. Outra questão é a tentação, né? A gente tem um batismo, logo depois do batismo ele vai para o deserto e sofre aí a tentação. Vamos ver uma explicaçãozinha aí sobre o que poderia significar esse evento da chamada tentação de Jesus, né? E aí até uma curiosidade, né, que a gente precisa assim ter bem claro, né, que o texto grego ele vai apresentar isso no Novo Testamento. Tiago, a gente tem essa diferença, né? Em outros textos também é legal. Há uma diferença entre tentação e provação. Então, falar que Jesus foi tentado é assim um equívoco teológico, porque Jesus era 100% homem, certo? Mas também era 100% Deus. E Jesus, pelo que nós cremos, né, em nossas perspectivas doutrinárias, Jesus era sem pecado. E só pode ser tentado quem peca. Por quê? Porque a tentação vem de nossos desejos interiores, vem de nossos desejos, né, de nossas questões internas. A tentação é algo que vem de você, do seu pecado, da sua limitação, do seu egoísmo, da sua necessidade sem limite.
Então, uma pessoa que tem a fraqueza por dinheiro, ela vai ser tentada na parte do dinheiro. Uma pessoa que tem a fraqueza na parte do ego, né? Gosta de aparecer, gosta de mandar, né? Gosta de humilhar as pessoas, né? É soberba, é arrogante. Então, essa pessoa vai ser tentada, né? Com cargos, né? Por exemplo, na igreja. Você pede para uma pessoa que tem uma tentação, né? Que tem uma limitação, que seja, né, extremamente egoísta, egocêntrica, né? Que goste de mandar, você dá um cargo simples para ela na igreja, ela vai fazer um inferno na igreja. Pode ser, sei lá, um exemplo, cuidar do estacionamento da igreja. Essa pessoa vai criar um escarcéu, vai querer bater nos outros, vai achar que manda no carro dos outros, não vai deixar a criança passar perto do carro dos outros, vai criar uma tempestade no copo d'água. Por quê? Porque você dá um pouquinho de poder, ela acha que já é o dono do mundo, né? Isso é a tentação, certo? Então, a tentação tem a ver com os seus pecados, com os nossos pecados. E nós somos tentados por isso. Se você não tem problema com poder, com autoridade, você nem vai querer cargo. Não é porque não vai querer trabalhar, você vai até trabalhar, mas não vai querer mandar em ninguém. Ou vai lidar com isso de maneira muito tranquila, né? Se você não tem problema com dinheiro, você pode ser o tesoureiro da igreja e nunca vai desviar nada, não vai ter problema nenhum, né? E seja aí qualquer outro pecado aí que a pessoa tenha, tentação vem disso. Agora, a provação é o impacto da vida cristã numa sociedade não cristã. Então, nós somos provados todos os dias, né? No trabalho, na família, no ônibus, andando de carro. Por isso que o meu carro tem o vidro é todo preto. Por quê? Não é para assaltar ninguém, porque aí eu não brigo com ninguém no trânsito, entendeu? Se eu tiver que ficar nervoso no trânsito, só eu sei, ninguém mais sabe, porque o carro está todo preto, entendeu? E eu sou um cara estressado, irritado naturalmente, então o carro está lá todo preto, ninguém ouve nada, ninguém vê nada, então acabou, sou eu ali dentro, ali acabou. Né? Porque o cara quer te fechar, o outro faz isso, faz aquilo, faz um monte de besteira, isso irrita, né? Mas a gente é provado constantemente, né? Como ser cristão numa sociedade não cristã? É muito difícil, né? Em pequenas coisas e em grandes coisas. Então, a aprovação tem a ver com o seu testemunho, né? Com o dia a dia, como é que você vai, né, apresentar o cristianismo numa sociedade que, inclusive, tem uma visão errada do cristianismo. Então, a aprovação, dizer que Deus prova os seus, né, tem a ver com essa ideia, né, de que nós estamos aí todo instante, né, passando por momentos que precisamos demonstrar que somos cristãos. Não para Deus, porque Deus sabe tudo, né, mas a sociedade, né, nos prova constantemente nessa perspectiva. Então, essa diferença é importante. Então, Jesus foi tentado? Não foi, porque Jesus não tinha pecado. Mas é comum, né? Até o título dos versículos da Bíblia coloca lá, tentação de Jesus. Mas nessa perspectiva, não foi uma tentação. Foi um episódio que o diabo foi lá querer, né, tirar Jesus do caminho, mas não conseguiu. Mas, assim, é aquilo que a gente está falando. Se a pessoa não tem sede de poder, se a pessoa não tem problema com dinheiro, se a pessoa não tem problema com sexo oposto, se a pessoa não tem problema com ego, então ela não vai ser tentada por essas questões. Então Jesus não foi tentado, né? Nessa ideia, né? Digamos assim. Mas Opa, passou licença aí, por professor. momentos de demonstração da fé. Né? Fala, Cristiano. Professor, mas existe alguma confusão assim, em relação à tradução dessas duas palavras assim, do original, de provação e tentação, que Em possa ter? Tiago, os dois termos são muito parecidos, né? Mas eles vêm um em sequência do outro, né?
Então, o contexto faz essa diferença entre provação e tentação. Mas em grego eles são bem parecidos. E aí algumas Bíblias, às vezes, acabam traduzindo de maneira aonde deveria colocar tradução, aonde deveria colocar tentação, coloca aprovação, onde deveria colocar aprovação, coloca tentação, entendeu? Então, isso pode acontecer, dependendo da Bíblia. Ah, tá, entendi. Show. Entendeu? Mas, assim, teologicamente, para a gente, é importante saber essa diferença, porque Deus não tenta ninguém. Quando se fala que Deus não tenta ninguém, é justamente por isso, porque você só é tentado naquilo que é teu pecado, né? Deus não te dá pecado, Deus não faz você pecar. Você peca porque você quer, né? Então, não dá para dizer que Deus te tentou, né? Porque a tentação tem a ver com o nosso pecado. E também dizer assim, Deus te provou. Quando a gente prova é porque a gente não sabe se a coisa é boa ou ruim, né? Aí tem um bolo. Vou provar o bolo, ver se ele é bom ou ruim. Eu não sei se ele é bom ou ruim. Deus não precisa nem provar, nem tentar ninguém, porque ele sabe de tudo. Mas, teologicamente, doutrinariamente falando, essa é uma diferença importante. Por isso que na igreja a gente tem pastor que adultera, tesoureiro que rouba, sei lá, diácono que bate no vizinho, né? Membro, né? Sei lá, que mente, que faz fofoca. Não é necessariamente que a pessoa perdeu a salvação, mas assim, não resistiu à tentação daquele pecado que ela não controlou, porque a gente é pecador, gente, né? A gente tem que lembrar disso. Então, o pastor peca, tem um monte, aí todo pastor peca, né? E tem uns que pecam tanto que o cara chega a roubar, né? a adulterar, né? A matar, né? Seja lá o que for, por causa dessa questão da tentação, que ó, o negócio está forte nele ali, né? E aí o fruto do espírito, né? Não consegue lidar com aquela questão do fruto do espírito. Foi para o inferno, foi para o céu. O texto bíblico não fala disso, mas ele fala que essa nossa carnalidade aqui, ela é algo devastador, né? Mais uma vez, lembrando o que eu falei antes, isso não justifica a pessoa dizer, foi o demônio, tem gente que fala isso, né? Porque fulano matou, porque o diabo foi lá e influenciou. Nada disso. Se o diabo influenciou, falou, né? Se vê o demôniozinho falou aqui, o anjinho falou aqui, e ele deu ouvido para o demôniozinho aqui, quem foi que escolheu dar ouvido para o demôniozinho? Foi a pessoa. Então, é essa desculpa que o pessoal fala, não, porque a pessoa peca porque o diabo influencia. Nada disso. A pessoa peca porque é pecadora. Ela escolheu pecar, né? E o que eu acho interessante é que, às vezes, quem defende essa ideia, né? Que foi o diabo que fez a pessoa pecar, é uma pessoa que diz que acredita no livre-arbítrio. Se tem livre-arbítrio, você escolhe pecar e não pecar. Inclusive, há uma corrente radical, né, dos arminianos que acreditam que você pode viver sem pecado. Porque se é livre-arbítrio mesmo, você pode viver sem pecado nenhum, porque é você que escolhe, né? Então, é bem legal essas discussões, né? E a partir de duas palavrinhas, né, tão simples aí, provação e tentação, tá certo? Sugiro depois, né? A gente vai estudar em algum momento o livro de Tiago, se a gente sobreviver até lá, e eu vou voltar nisso, né? A gente fala mais sobre isso, né? Mas tem outros comentários, tem muita coisa aí sobre essas ideias. Sugiro você trabalhar a partir da tradução do texto grego, né? Porque se pegar a perspectiva muito doutrinária, né? Muito homilética, né? Aí o cara vem com esses papos de que é o diabo que faz a pessoa pecar, e aí é balela, aí não é legal. Não tem nem texto bíblico que dê base para isso, né? Professor Ricardo, Sim, Vânia, fala aí. então naquele episódio quando Caim matou Abel, né, era o que já estava dentro do coração dele, o pecado já estava rondando ele, ou seja, era o que já estava no interior dele. Vamos E pensar o fez ele seguinte. comer. É,
que fez ele cometer aquilo contra o irmão. Vamos pensar o seguinte, partindo do princípio, tá me ouvindo? Tô. Tá? Congelou. Tá. Partindo do princípio que eles existiram, né? E já tem uma dificuldade aí, né? Mas vamos partir do princípio que eles existiram. Nessa perspectiva que eu estou conversando com vocês, Caim mata Abel porque quer, não porque o diabo ou a serpente, né, influenciou, simplesmente porque quis, né? E até porque no Antigo Testamento essa perspectiva é até pior, porque não tem diabo no Antigo Testamento, né? O judeu não acredita no diabo, né? O judeu acredita em Deus, e um Deus único, não é nem trino. Então, demônio, diabo, Satanás, são construções do Novo Testamento, não tem nem no Antigo Testamento. Então, partindo do princípio que a história de Caim e Abel é uma história real e tudo, Caim mata Abel por causa da inveja, né? Porque ele fica com inveja do irmão e isso leva ele a pecar. E aí, se você acha que a história é real ou não, o tópico da história é justamente esse, né? O perigo da inveja, né? O que a inveja pode levar a fazer. Isso você pode trabalhar tranquilo, entendendo que se a história é real ou não. Agora, dizer que o diabo influenciou, que o demônio, ou que a serpente foi lá né, falou, que a serpente fala, né, gente, no livro de Gênesis, né? Então, foi lá e falou com Caim, é muito complicado, né? Agora, existem correntes doutrinárias e teológicas que defendem essa ideia, que o homem ele é uma espécie de tábula rasa e ele vai se deixando levar pelas influências espirituais boas ou mais. E aí é uma perspectiva doutrinária, né, diferente das dos evangélicos protestantes históricos. Tem mais a ver com perspectivas pentecostais, e neopentecostais, que dão muito mais ênfase ao diabo do que à soberania de Deus, né? Isso aí mesmo, as mais novas, né? Ainda hoje você ouve falar muito mais no diabo do que de Deus, né? Em igreja nessa perspectiva teológica. Beleza, Vânia? Respondeu aí? Sim. Beleza, então. Então vamos lá. Então, ó, né? Tentação aí. Os 3 evangelhos apresentam a tentação e a colocam entre o seu batismo e o início de sua missão. Lucas usa referências do Antigo Testamento, como, por exemplo, né, tem Deuteronômio aí, apresentando os mesmos elementos que levam Israel a caírem em tentação também. O acontecimento em foco é totalmente espiritual, sobrenatural. Não se trata de fazer um relatório literal do acontecido. Sua natureza exige, na narração, uma colocação literária, uma estilização. Mateus e Lucas, como é evidente, seguem uma fonte comum, muito literária, com suas referências às Escrituras. Contudo, não se exclui também a possibilidade de que esta fonte tenha sua origem em Jesus. O texto de Lucas, que se aproxima do de Mateus em 4, de 1 a 11, apresenta em relação a ele algumas diferenças importantes, especialmente a inversão da segunda e da terceira tentações, segunda e terceira tentações, e a redação dos versículos 6, 7 a 13. Podemos reconhecer aqui a mão de Lucas e seu pensamento. Como em Mateus, a primeira tentação se baseia na filiação divina de Jesus, que o Pai proclamava há pouco no batismo. Satã sugere a Jesus que tire proveito desta filiação, que use seu poder miraculoso para livrar-se da fome, da miséria, da condição humana. Jesus recusa. Ele não quer fazer milagres para si mesmo, né, conforme aí o próprio Lucas. A segunda tentação de Lucas, terceira tentação em Mateus, consiste na sugestão para a obtenção fácil da realeza deste mundo, por meio de uma simples homenagem a Satã. Esta tentação supõe que Jesus ainda não tinha recebido
a realeza, conforme o pensamento de Lucas, em Atos 2:36. E também significa que a realeza deste mundo pertence a Satanás, também em concordância com o texto de Atos. A negação de Jesus demonstra que ele pretendia receber a realeza não pelas coisas deste mundo, mas a partir do Pai. Significa que Jesus pretende receber esta realeza do Pai, seguindo o caminho determinado por ele, através da pobreza, do fracasso e da cruz. Nos 3 evangelhos sinóticos, o relato das tentações marca, ao mesmo tempo, a humanidade de Jesus. Ele é tentado como nós, a sua vitória sobre o mal. E sua vitória sobre o mal. Em Mateus e Lucas, a tentação se refere ao modo concreto da missão de Jesus, aos privilégios que ele poderia tirar de sua situação de filho de Deus. Jesus se recusa a aproveitar-se dessa condição para escapar à fome, à morte, à condição humana, para conseguir, sem esforço, a sua realeza. É claro, gente, que essa é uma perspectiva, né, sobre esse evento, né, sobre essa narrativa. A gente tem outras perspectivas mais tradicionais, mais conservadoras, mas essa tenta focar a ideia de que Jesus, ele, como Deus, ele se torna realmente humano e, como humano, ele passou pelas ânsias, né, pelas necessidades, pelas limitações que todo o ser humano passou. E, diante, né, dessas necessidades, ele não negou a sua missão. Vou dar um exemplo simples, né? Mas que dá para compreender isso. Às vezes a pessoa está na igreja, está lá um tempo e tal, aí ela fala assim, não dá para continuar na igreja não, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso. Aí a pessoa começa a usar o trabalho, a família, o descanso. Ou às vezes a pessoa fala assim, porque eu trabalho a semana toda, não dá para ir para a igreja, né? Então a pessoa começa a usar desculpas para dizer que não quer mais estar na igreja, ou não quer mais trabalhar na igreja, ou não quer mais, sei lá, viver, né, os valores do reino, seja lá o que for. O que acontece? Essa pessoa cedeu, porque estar na igreja, trabalhar na igreja, ter um cargo na igreja, ser crente, né, é você negar aquilo que a sociedade está te oferecendo. Numa sociedade desonesta, você é honesto. Numa sociedade impura, pecaminosa, vaidosa, né, que se mantém pela imagem, você se nega a colaborar com esse tipo de conceito. Você valoriza as pessoas não pelo que elas aparentam, mas pelo que ela é como pessoa. Então, você, ao agir dessa maneira, você está negando a sociedade. Então, uma maneira legal de entender esses episódios da tentação é que o ministério de Jesus tem um foco no reino e não nas suas necessidades. Que é outra coisa interessante, né? Pergunta para a maioria das pessoas da sua igreja, ou as pessoas que você conhece, por que você entrou para a igreja? A maioria das pessoas vai dizer o seguinte, eu entrei para a minha igreja porque estava com problema na família. Porque eu estava desempregado. Porque eu estava com depressão. Porque eu estava com problema tal, aí eu vim para a igreja e tal, não sei o quê, e Deus resolveu e tal. A maioria das pessoas vão para a igreja porque tem problemas, não porque querem conhecer a Deus. E aí, muitas dessas pessoas continuam na igreja porque ainda querem resolver problemas. Não conseguem, vão embora. Aquelas que entendem que o motivo de estar na igreja não é resolver problemas, mas sim conhecer a Deus, continuam. Aquelas que não entendem, não continuam. E aí, esse episódio, né, dessas tentações tem a ver com isso. Por que estou seguindo o reino? Por que estou no reino de Deus? Qual é a minha busca, né, dentro do reino? A minha busca dentro do reino é a minha satisfação pessoal ou conhecer a Deus? Né? E aí você pode pensar satisfação pessoal, questão emocional, material, financeira, seja lá o que for. Né?
Então, essa história da tentação tem a ver com isso. Muito mais do que dizer, gente, que Jesus passou 40 dias no deserto, sem comer, sem beber, e depois de 40 dias ele ficou vitorioso. Essa baboseira é um erro assim, tão grotesco, chega assim a humilhar o texto, porque não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer que o foco tem que ser o reino pelo reino. Se você não buscar o reino pelo reino, você vai ser derrotado. Se você colocar o teu ego, a tua vontade, a tua necessidade. Ah, Ricardo, mas eu estou com fome, eu estou precisando de emprego. Tudo bem, beleza. Deus pode ajudar nisso. Legal. Mas o foco não pode ser isso. Porque quando você saciar a fome e arrumar um emprego, vai fazer o quê? Vai sair da igreja? Quantas pessoas vocês não conhecem que isso aconteceu? Eu conheço um monte. Principalmente na figura de pastor, isso acontece pra caramba. A pessoa vem, me procura, pede ajuda da igreja, a gente ajuda, a igreja se envolve com a pessoa, ajuda a pessoa. Aí, geralmente, as pessoas falam assim, ah, pastor, olha aí, que legal, né? A pessoa tá... Aí eu geralmente falo assim, ó, espera, gente. Está passando necessidade, está no momento ruim, está aqui. Vamos ver quando vai melhorar, se vai continuar. Maioria, eu diria que 90% dos casos, quando isso acontece, a maioria vai embora. Por quê? Porque não quer Deus, quer resolver o problema. Então, entender isso é muito legal, né? Entender essa perspectiva é legal. Muito mais do que essa bobeira superficial de achar que 40 dias de oração, 40 dias de propósito vai resolver a vida da pessoa, né? Vai solucionar todas as questões, que não vai. Até porque é uma questão simbólica. 40 é a ideia de um tempo adequado que você pode passar com Deus. É o mesmo número que o povo de Israel passou com Deus no deserto. Então, é a ideia de um tempo de preparo, a ideia de entender um tempo adequado. A figura do deserto tem a ver com isso, né? Não é tempo de problema, de dificuldade, mas é a ideia de um momento de conhecimento, né? De autoconhecimento, de conhecimento de Deus. Então, há toda uma simbologia ali que, bem entendida, bem trabalhada, tira a gente da superficialidade e faz entender que o reino, a busca pelo reino, tem que ser o próprio reino. Não posso usar o reino como desculpa para resolver minhas questões pessoais, emocionais, psiquiátricas, financeiras e econômicas. Lamentavelmente, isso vem acontecendo há 2000 anos, né? E só vai parar quando o mundo acabar. Gente, é isso. Perguntas, dúvidas, reclamações? Tranquilo até aí? Estão acordados? Sim, professor. Sim, Beleza? Tranquilo. Sim, o quê, Fernanda? Está acordada? maravilhando com o que está ouvindo. É melhor ouvir do que falar, é melhor receber, a Bíblia já falou. Não é melhor dar, não, melhor... Aqui é melhor receber do que dar. Né? Então tá certo. Bom. Depois eu mando aí esse material aí para vocês e as aulas vai estar lá no YouTube. Quando eu gravar, eu mando... Vou fazer o upload, eu mando lá pro grupo lá de você lá. Valeu? Valeu. É isso aí. Até a segunda e terça, a gente vai ter lá o congresso hein, de teologia. Todo mundo lá participando lá, vai ser legal. É bom assistir. É uma experiência legal. Valeu? E vamos ganhar os pontinhos, né, professor? Isso. Participando nos 2 dias, ganha 2 pontos. Irmã, busca o congresso pelo congresso, não pelos pontos. Busca o reino de Deus, olha, serão acrescentadas. Assim, gente, eu só fiz o que está todo mundo pensando também. A gente vai assistir ao congresso e os pontos serão acrescentados. Nós vamos assistir, participar né? Mas vamos ganhar os pontinhos também, gente. Não é coisa boa. Participe do congresso e os pontos serão acrescentados. Aí, tá vendo? Olha a heresia, isso é heresia. Já está mudando, aí já está mudando lá. Olha aí, olha a lá que heresia não da pode ser fundamentalista. mudado. Não pode mudar, né? Isso é o Robson que está ensinando para ela. Valeu, gente. É isso aí. Então tá, gente. Qualquer coisa aí, só falar lá no professor. Boa noite, Boa turma. noite, professor. Uma boa semana. Boa semana e bom final de semana. Boa semana. Tchau.